Deus seja louvado por tudo que foi vivido nesse ano, por essa querida associação, Pastor Erlo. Que bênção podermos celebrar. E quando eu via vocês chegando hoje pela manhã aqui, eu me emocionei algumas vezes e falei ao Pastor Erlo, isso aqui é um milagre de Deus. Homens e mulheres, jovens e crianças apaixonados por Jesus, acordam cedo, viajam para celebrar, estarmos juntos nessa manhã e podermos receber o Espírito Santo de Deus mais uma vez, para sairmos e continuar cumprindo a missão que Ele confiou a cada um de nós. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: você é um milagre do Senhor. Diga isso para quem está do seu lado: você é um milagre do Senhor. É lindo ver os milagres do Senhor nessa manhã. Homens e mulheres que foram salvos por Ele. É bonito ver que, muito mais do que falar, saiu abraço, saiu aperto de mão. Impressionante ver uma igreja lotada nessa manhã de domingo. Por que Jesus veio a essa terra? Queridos líderes, pastores, já ouvimos o resumo aqui em um vídeo lindo do que Deus fez esse ano. Os pastores aqui mencionaram tantas bênçãos. Mas também essa reunião de hoje tem um outro objetivo. Além de celebrar, e foi lindo ver o Quarteto Ministry cantando essa manhã. Eu filmei músicas que tocam e emocionam o nosso coração. Mas é importante que hoje você está aqui e preste muita atenção nisso. Jesus tem uma agenda para a sua vida, Jesus tem uma agenda para essa associação. Mas também, o inimigo de Deus também tem uma agenda para a nossa vida, se nós não estivermos com a vida alinhada com a vontade de Deus. Todos os dias, Deus tem uma agenda para você, e o inimigo de Deus também tem uma agenda para você. Nós estamos aqui para eliminar todas as distrações que esse mundo tem colocado, não são poucas, para trabalhar uma agenda anti-distração, olhar para Jesus e ouvir o que Ele tem para a gente nessa manhã. Eu quero falar um pouquinho, analisar alguns textos. Por que Jesus veio a essa terra? Para isso eu vim. Tem um livro que diz assim, no título: o óbvio precisa ser dito. No meio de tantas fake news por aí, de tantas informações, de tantas distrações, nós temos que voltar a falar do que é óbvio para a igreja. Porque até na igreja, muitas vezes existem distrações. E esse texto de João 18:37, aqui está só um pedacinho dele. O texto diz assim, João 18:37. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos líderes, comece a anotar e pensar o seguinte: o que Jesus veio fazer deve ser a agenda da minha vida e da minha igreja também. E você está aqui nessa manhã porque você é da verdade. Você está aqui nessa manhã porque você ouviu a verdade, como ela é em Cristo Jesus. E Jesus veio para dar testemunho da verdade. Eu quero começar a mostrar alguns textos. E isso vai parecer óbvio,
Mas é importante que a gente realmente relembre estes textos. Marcos 10, 45. Textos conhecidos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Primeira coisa que uma igreja deve ter muito clara, uma vida, você, eu não vim aqui para viver e ser servido simplesmente, não. Eu vim aqui como líder, como membro dessa igreja, para fazer o que Jesus fazia, servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse ano está completando 20 anos do filme A Paixão de Cristo. E esse filme, ele é bem interessante. Ele marcou a história. E o ator Pietro Sarubi, que fez Barrabás, ele se inscreveu para fazer o papel de Jesus, mas ele não foi aceito para fazer o papel de Jesus. Não está passando aqui. Agora, acho que você vai ter que me ajudar, porque não está passando. Esse camarada aqui, ele era da igreja quando era pequeno, saiu, e o que ele fazia? Ele era um palhaço de circo. As pessoas riam, e quando ele chegava em casa, ele tinha aquele vazio que só Jesus pode ocupar. Se inscreveu para fazer o papel de Jesus e deram Barrabás para ele. Falei, bom, não era isso que eu queria, mas vou trabalhar essa cena, esse papel da melhor maneira possível. Ele foi treinado para ser o pior dos piores. E ele não podia fazer uma coisa, olhar para Jesus. E Jesus, que foi o ator, Jim, ele não podia se encontrar com Barrabás. E a regra era, não podem se olhar. Não se olhem, porque o olhar de Jesus é um olhar de amor, de compaixão, de bondade total. Não se olhem, não se conversem, não falem um com o outro em momento algum. E muito menos na cena. Mas quando você olha essa cena do filme, por 3 segundos, um olha para o outro. Na verdade, Barrabás olha para Jesus, ele olha, lembra que não podia olhar, e ele tira o olhar imediatamente. E sabe que algo aconteceu nesse olhar. Era apenas a cena de um filme. Como a Darcy mencionou ontem à noite, ela estava diante de uma encenação, mas levou a sua mente até a história real do Calvário. Esse Pietro Sarubi, ao sair da cena, ele saiu e ele voltou para os caminhos e para os braços do verdadeiro Jesus. Ele escreveu um livro. E uma das citações desse livro diz assim: quando olhou nos meus olhos, os olhos de Jesus não tinham ódio, nem ressentimento, só misericórdia e só o amor. Esse deve ser o olhar da igreja. Esse deve ser o meu olhar. O olhar de Jesus, que veio servir e veio também dar a vida em resgate de muitos. Outros textos que nos mostram a agenda de Jesus nessa terra. Pois o Filho do Homem não veio... O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Por isso, nós estamos aqui. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a razão por que ele veio. E veja que interessante. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero mostrar algo muito simples nessa manhã. Eu creio na revelação do que Deus escreve para a gente. E olhem esse texto aqui. Deus impressionará os que almejam direção. E quando eu olho nessa manhã, 3.000 líderes, pastores, que estão aqui almejando uma direção para 2025. Deus vai mostrar para vocês claramente isso, para mim.
Deus impressionará os que almejam direção. Ele dirá ao seu agente humano: fale para aquela pessoa a respeito do meu amor. Fale para aquela pessoa a respeito do amor de Jesus. E o texto continua e termina dizendo assim: tão depressa o nome de Jesus é mencionado, com amor e ternura, anjos de Deus se aproximam para abrandar e subjugar o coração. Olha que texto incrível. Pastor, como é que eu cumpro a missão? Eu tenho que estar à disposição do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar pronto para ouvir a sua voz. Fale para aquela pessoa. Fale para aquela outra pessoa. Mostre o meu amor. Eu tive a bênção de, junto com os pastores, na quinta-feira, passar na casa desses missionários, a Cida e o Pedro. E eles nos contaram algumas coisas que foi muito legal, lá em Jundiaí. A Cida assim falou: pastor, eu estava recebendo estudos bíblicos, comecei a ir à igreja, e uma pessoa sentou do meu lado, e ela me perguntou: você dá estudos bíblicos? A Cida estava recém recebendo estudos bíblicos. Ela falou: sim, eu dou estudos bíblicos. Deus indicou essa pessoa para ela falar de Jesus. E ela começou a ensinar a Bíblia. Ela recebia o estudo bíblico de alguém e passava para essa pessoa que entrou na igreja, que ninguém, a não ser o Espírito Santo, conduziu. E depois ela contou que essa história se multiplicou, e essa pessoa foi batizada, e mais duas da pessoa da sua família. E quando ela disse que, olha, já levei a Cristo cerca de umas 200 pessoas nesses últimos 10 anos que eu fui batizada. Mas o irmão Pedro me disse uma coisa: pastor, sabe como é que a gente faz? Eu aperto a mão, depois de orar, a mão de Jesus, e ele fala assim: está combinado, Senhor, mande alguém para eu falar de Jesus. Não é assim, Pedro? Ele disse: pastor, aperta a minha mão aqui. Ele apertou a minha mão e disse: pastor, eu faço um combinado com Jesus. Mande alguém. Mande alguém. E ele falou: Jesus nunca falha. É claro que eles contaram aventuras da missão, porque Jesus manda alguns desafios, lugares. Eles contavam que estavam andando lá uma noite, e o Espírito Santo foi claro, dizendo: dobra aqui à direita, entra nessa rua, mas tinha só matos e tal. Entraram, e no final tinha uma comunidade. E ali eles batizaram 10 pessoas, futuramente, e plantaram uma igreja. Mas quem que mandou dobrar à direita e seguir até lá? O mesmo que na Bíblia disse para vários: vai até aquela rua, vai até aquela pessoa. O Espírito Santo, ele faz o mesmo trabalho hoje. Os agentes humanos que estão disponíveis para cumprir a missão, ele diz assim: fale para aquela pessoa, fale para aquela outra pessoa, e ele vai fazer isso. Jesus veio para isso. Para que mais ele veio? Para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Para isso eu vim. É impressionante. Eu estive lá no Mato Grosso do Sul, terra dos meus sogros, e conheci a Noêmia, que está ajoelhada orando. Ela disse: Senhor, mande alguém, eu quero dar estudos bíblicos para alguma pessoa. Enquanto ela estava orando, a Márcia Arbrust foi até a sua porta, com seus filhos, porque ela é uma aluna da escola bíblica da TV Novo Tempo, e perguntou num armazém na esquina: existe alguém que mora aqui perto, que é dessa igreja adventista? Não dá hora de culto, está fechado. E indicaram a casa, e ela estava ajoelhada orando. Não é só no livro de Atos que a gente encontra Saulo orando para que Deus mande pessoas. Existem pessoas orando para que sejam missionárias também, e Deus abre portas, Ele manda pessoas, e levou a Cristo a família toda, levou a Cristo todas aquelas pessoas para a honra e glória de Deus. Jesus veio para isso, para dar testemunho da verdade. Por que mais Ele veio? Para trazer luz e vida ao mundo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas.
Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Por isso temos uma mensagem poderosa de saúde para ser proclamada no próximo ano, para dar não só vida, salvação, mas vida em abundância. Para isso eu vim, para dar vida e vida em abundância. E ele disse mais: não vim para abolir a lei, eu vim para viver, para cumprir essa lei. Para isso ele veio. Eu tenho o privilégio de, no meu ministério, viajar e treinar, viver, visitar nessa América do Sul. E na Bolívia, lá em El Alto, em La Paz, alguns até brincam que lá é tão alto, 4.200 metros. Lá nós temos uma associação, nós temos muitas igrejas. O pessoal brinca: pastor, aqui o avião não aterriza, aqui o avião estaciona, porque ele chega voando e já para em cima da cidade, assim já. 4.300 metros. E eu fui num encontro como esse aqui, eu assisti um testemunho que eu falei: eu vou contar onde for. Um irmão, ele ora só por uma razão. Ele ora e pede para Deus para dar estudos bíblicos só para pastores evangélicos. Ele diz: pastor, eu peço para Deus só pastor evangélico, porque se eu converter um, Ele vai multiplicar isso em toda a sua comunidade e congregação. E aí esses homens foram à frente e deram testemunho, e levaram os banners das suas igrejas. E eles viraram e disseram: nós agora somos evangelistas adventistas do sétimo dia. Quando eu olhei assim, falei para o meu colega Mipes: quantos são pastores? Pastor, todos. Ele levou a Cristo esse ano todos esses pastores evangélicos. Eu fui falar com eles. Eu falei: como foi a experiência de ter um estudo bíblico com esse irmão da igreja? Pastor, que privilégio. Nós tivemos a alegria de ter um estudo bíblico com o maior teólogo da Bolívia. Eu falei: é mesmo? E eu perguntei para o Mips: quem que foi o estudo bíblico para ele? Pastor, um irmão analfabeto que não sabe ler nem escrever. Aí eu voltei: mas como é que por que você acha que ele é o maior teólogo da Bolívia, da igreja adventista? Pastor, porque ele conhece a Bíblia de cor. É mesmo? O que ele fazia? Abre a Bíblia em Apocalipse 1:8, abre a Bíblia em Mateus 24:14, abre a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:17. Ele tem todos os textos de cabeça e mandava a gente ler. Ele nunca leu nenhum, sempre mandava a gente ler. Quando eu li aquilo, eu falei: é verdade, esse é um dos maiores teólogos que a igreja tem aqui na Bolívia. Analfabeto, iletrado, como o livro de Atos diz, em capítulo 4, Pedro, iletrado, inculto, a Bíblia diz, mas eram ousadia da palavra, cheios do Espírito, saíam para falar do amor de Jesus. Quais eram as capacitações que eles tinham? Andavam com Jesus, cheios de Espírito e ousados na palavra. Quando eu vi essa cena, eu falei: eu tenho que contar isso para onde eu for. Por que mais Jesus veio? Para isso eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Isso aqui é um desafio hoje. Todo mundo só ensina por aí que você tem que viver a sua vontade. Não, Jesus desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso que a oração todo dia nos indica: Senhor, qual é a tua vontade hoje para a minha vida? Numa comissão de igreja, pastores, líderes, nós temos que cuidar com a nossa vontade e colocar a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Por que mais Jesus veio? Qual era a sua agenda? Para destruir as obras do diabo. Ele veio para isso também. Ele veio para transformar e fazer com que Jesus reinasse nos corações. Quando eu vi essa cena, meu coração se encheu de muita alegria. Esse garotinho que está no meio de amarelo, esse desbravador, ele deu estudos bíblicos para os dois do lado. E eles foram batizados. Eu assisti esse batismo e foi um momento lindo. Até aí, impressionante. Um garoto de 15 anos pediu para Deus pela primeira vez: eu quero levar alguém a Cristo esse ano. E Deus mandou esses dois garotos. E quando me contaram que aquele garoto que está ali abraçado um no outro e com a camiseta azul e vermelha dos jovens, falou: pastor, os pais desse garoto estão presos por tráfico de drogas. E a igreja adotou esse garoto agora como filho deles. E ele agora anda
no clube de gravadores, na luz e na verdade. E quando eu vi essa imagem, eu falei, isso aqui é a maior prova da restauração da verdade em muitos corações. Por que mais Jesus veio para essa terra? Você está percebendo a agenda dele? Óbvia, mas nós temos que estar atentos por causa das distrações que nos tiram da agenda dele para a nossa agenda, para a agenda do inimigo que coloca todo dia distrações em nossa vida. Eu tenho muito claro isso, eu tenho que ter a agenda de Jesus, e não me distrair, e não perder o foco, e não viver a agenda que não é de Jesus, é do inimigo. E ele faz isso com todo mundo, todo o tempo. Por que mais Jesus veio? Foi para isso que eu vim, para pregar, para viver. Para isso eu fui enviado, para pregar as boas novas do Evangelho. Eu já contei algumas vezes por aí, você me ouviu falar dessa última história. Ali à direita está o pastor Enoque, no meio com o terno claro está um ancião, professor universitário, Kleber, que ele disse, pastor, esse ano a minha classe bíblica levou 27 pessoas ao batismo. E eu fiquei tão feliz, pastor, mas eu senti no coração que ano que vem eu quero pedir 40 pessoas da minha classe bíblica para Deus. Eu falei, 40, irmão? Pastor, se Deus mandar 40, o senhor vem me ajudar aqui na classe bíblica? Eu falei, eu viajo muito, mas eu estando em Brasília, eu vou te ajudar toda vez. 2 meses depois ele me mandou essa imagem, pastor, já tem os 40. Eu falei, como é que é? É, pastor, uma ex-pastora me procurou e pediu classe bíblica para aprender sobre o sábado. Alugamos um espaço. Quando eu estava lá, e a classe bíblica foi que horas? 9 da manhã de sábado. E depois fizemos a assinatura da lição para todo mundo da escola sabatina. E quando terminou o curso bíblico, fizemos um apelo assim, normal como se faz. E eu nunca vi uma experiência dessa na minha vida. 33 pessoas aceitaram ser batizadas, de uma só vez. E aí uma coisa que eu aprendi cedo, ninguém pode ser batizado sozinho, tem que trazer muita gente, no mínimo 10 pessoas. Convidar pessoas, a pessoa quando é convidada, ela vem, já é tocada, o novo converso já nasce missionário e é uma bênção. E esse foi um dia impactante, feliz demais, pessoas se entregaram, famílias foram batizadas, uma coisa impressionante que nós vivemos. E quando entregamos o certificado para os 33, eu olhei para o irmão Kleber, ver se ele estava assim, pulando de alegria, estava triste o homem. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Está tudo bem contigo? Pastor, eu não pedi 33 para Deus esse ano, eu pedi 40 para Deus. Eu falei, irmão Kleber, pelo amor de Deus, Deus te mandou uma igreja inteira. 33, eu nunca vivi isso no meu ministério, uma classe bíblica com tanta gente. É, mas eu pedi para Deus 40 e não 33. Eu falei, não é possível. Aí eu fui lá e disse, olha, no mês de julho agora tem a missão Caleb, quantos querem participar? E a irmã disse, pastor, como assim quantos querem participar? Não existe essa opção aqui, ou é todo mundo Caleb ou ninguém é Caleb aqui. Camiseta, Bíblia, foram para a missão Caleb, nasceram missionários. E aí depois lá na associação, na divisão, nós fizemos um testemunho deles. E mais 2 ou 3 pessoas, não me lembro agora, foram batizados naquela ocasião. O irmão Kleber começou a sorrir, pastor, já estou ficando mais feliz agora. Já estamos aí com 36, mas não estou contente ainda, porque eu pedi para Deus, foi 40 esse ano. Eles foram aumentando, compraram um terreno. Falou, pastor, vai ter mais um batismo lá, no lançamento da pedra fundamental do terreno que os irmãos adquiriram para construir a igreja. E aí no final disso ele me disse, pastor, agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz, porque chegamos a 41 pessoas para a honra e glória de Deus. Esses dias, no mês de outubro desse ano, isso aqui foi ano passado, eu vi no Facebook do irmão Kleber, ele no hospital, e um monte de gente visitando ele. E eu vi na última foto, no post do hospital, ele feliz da vida, amanhã eu vou para casa. Eu estava viajando, quando eu voltei, mandei um áudio, irmão Kleber, já está em casa, quero te visitar e orar contigo para louvar a Deus, celebrar pela tua vida. Demorou para responder, ele sempre respondia rápido.
A esposa respondeu e disse: pastor, o Kleber ontem teve uma situação de complicação, teve um AVC e está na UTI. Era para estar em casa, está na UTI. Eu fui no hospital mesmo assim, eu falei, eu vou orar, ainda que ele está inconsciente, eu vou lá visitar. Levei minha credencial ministerial. E quando eu fui descer do carro, o Espírito Santo falou assim, tinha aqui na porta o estudo bíblico, Jesus restaurador da vida. A voz foi muito clara, leva esse estudo junto. Eu falei, mas eu vou levar um estudo, eu vou visitar uma pessoa inconsciente no hospital, por que eu vou levar o estudo? E o alemão aqui teimoso não levou o estudo. E dali me surgiu uma grande bênção desse momento. Eu fui lá, peguei as senhas, 5 atendentes, e eu caí na Adriana. E quando eu entreguei minha credencial adventista, ela olhou assim, o senhor é pastor adventista? Eu falei, sou. O senhor dá estudos bíblicos? Eu falei, viu só? E eu te falei. Por que não trouxe? Vai ter que buscar no carro agora. Eu falei, já te respondo. Corri no carro, peguei 2 estudos, voltei correndo. E falei, está aqui o seu primeiro estudo bíblico. E já comecei a falar com ela ali. Fui visitar um missionário. E na recepção do hospital, Deus já mandou uma missão para eu cumprir, por causa daquele missionário que estava inconsciente na UTI. Eu fui lá, orei com ele, não tenho ideia se ele ouviu, se ele soube disso, mas quando desci, eu entendi a razão porque eu fui aquele dia ao hospital. E sabe que eu tive uma ideia? Uma ideia simples. Falei, eu vou carregar um estudo bíblico comigo todo dia. Eu aprendi a lição, como Pedro, né? O Pedro foi meio teimoso, e às vezes eu estou meio teimoso também. Falei, eu vou andar com um curso bíblico agora para cima e para baixo. Senhor, estou com ele na mão aqui, ó. É só mandar alguém, indica uma pessoa que eu vou lá cumprir a missão. Irmãos, eu queria desafiar esse exército aqui nessa manhã, a fazer isso. Saia de casa amanhã, faça essa experiência, leve um estudo bíblico com você. E diga, Senhor, eu estou pronto para falar do teu amor para alguém. Prepare uma pessoa, com a sua unidade de escola sabatina. Prepare alguém, e viva o que Jesus viveu. Eu quero levar essa foto aqui hoje para toda a América do Sul. Porque nós estamos preparando um exército para acolher na Semana Santa, que tem o título As Marcas de Cristo. Ele impactou o mundo, impactou o cristianismo, impactou tudo que nós temos de bom nessa terra hoje, é porque Jesus veio, em todas as áreas. E quando eu olho, aonde estive lançando pela primeira vez, lá na Bolívia, lá eles plantam muita batata. E eu perguntei para os irmãos, quando que começa o plantio de batata aqui? Pastor, na primeira chuva de novembro. Eu falei, a primeira chuva do Espírito Santo de novembro, começamos então a estudar estudos bíblicos. Para cultivar, com classes bíblicas, de forma pessoal, para colher em abril do próximo ano. Eu perguntei, quando que se escolhe batata? Pastor, em março, abril. Então vocês entenderam todo o treinamento. Semear, cultivar e colher. Cultivar com amor, com estudos bíblicos, com carinho. E aí tinha um exército como esse aqui. Só que esse aqui está bem maior. E aí foi para outra região. Um outro exército, todos preparando-se para a colheita número 55 da Semana Santa, que vai ser o próximo ano. E quando eu olho esse movimento em toda a América do Sul, e a próxima foto que vai entrar no meu PowerPoint aqui vai ser a sua, dessa manhã, aqui da PAC. Nós estamos levantando um exército de 1 milhão de missionários na América do Sul para cumprir essa missão, a mesma que Jesus veio cumprir nessa terra. E nós temos um sonho, eu termino com esse sonho. Um missionário novo em cada batismo. Não peça só para Deus, ao você levar esse estudo bíblico contigo, não peça para Deus, Senhor, eu quero levar alguém ao batismo na Semana Santa, não. Peça para Deus para levar um missionário que vai nascer cumprindo essa missão, e no próximo ano, todo aquele que for batizado vai ganhar ou a Bíblia capa escura, ou a do jovem, ou a da mulher, ou a da criança, Bíblias missionárias, que já tem o curso bíblico atrás. Isso é uma doação que a igreja está fazendo para todos os que se batizarem. E nós sonhamos com cada missionário um novo batismo. E até o próximo ano, as casas editoras já vão ter impresso e doado 2 milhões
134 mil Bíblias missionárias para a honra e glória de Deus. E eu queria também celebrar com vocês isso nessa manhã, junto com a PAC, celebrar as bênçãos de gratidão, as bênçãos da missão que Jesus confiou e confia a cada um de nós. Que Deus te use, que Deus te abençoe, para de hoje até lá, nós vivermos esta realidade. De hoje até a Semana Santa, com o curso bíblico da ASA, cultivando com a escola sabatina, desde o mutirão de Natal, já estamos rodando todo o estado de São Paulo esse fim de semana com essa semeadura. E sabe o que eu tenho visto em alguns lugares? Eu fui participar desse batismo e perguntei: você trouxe convidados? Eles: sim, pastor, mais de 10 pessoas. E onde estão eles? Venham aqui à frente. E eles vieram. E lá naquele lugar eles não entregam mais kit de batismo. Lá eles entregam um kit missionário para o candidato que acabou de ser batizado. E na capa do kit missionário tem assim: meu primeiro estudo bíblico. E aquele que ensinou esse senhor a aprender da Bíblia, ele sai agora para ministrar algo simples, porque nós estamos pedindo para Deus, como Jesus orou: mande mais trabalhadores para a colheita. Para isso ele veio, para isso ele está enviando esse exército da PAC, para cumprir a missão. Quantos dizem: eu quero cumprir a missão de Jesus? Que Deus te use. Amanhã leve um curso bíblico com você, e fique de olho. Senhor, quem vai ser a pessoa? Ele vai mandar uma para você, em nome de Jesus. Amém.